Salve, salve adeptos da Umbanda! Eu sou o Rafael Alves, dirigente espiritual do Templo de Umbanda Arqueiros do Flecha Dourada, terreiro situado aqui em Santana, na Zona Norte. E estou aqui nesse vídeo para tirar uma dúvida que é muito comum para algumas pessoas, que é quais são as saudações para os guias de Umbanda. Nas mandingas que a gente não vê, mil coisas que a gente não crê. Valeu-me meu pai a Totô, Baluaê, o Baluaê. É muito importante que nós saibamos saudar os guias. E por que isso é importante? Porque é como você chegar a uma pessoa e cumprimentá-la. É claro que os guias não vão cobrar de você se você está cumprimentando ele da maneira correta ou incorreta. A questão é que quando nós fazemos essas saudações, nós estamos evocando a sua força e se conectando a elas. Logo, a importância da saudação vem somente pelo fato de você se conectar a essa força como se fosse um mantra. Todo mantra, para quem não sabe, é uma palavra sagrada, uma palavra de evocação que carrega em si uma egrégora de energia, ou seja, uma comunhão energética que envolve aquela palavra, que faz com que você se conecte àquele ambiente, ou àquele lugar, ou àquela pessoa, ou àquela entidade. Então podemos estender as saudações não somente aos guias, mas também aos orixás. Mas neste vídeo vamos falar somente sobre os guias. Veja bem, estou querendo falar sobre as saudações pelas vozes e não na forma de você atuar com a mão, porque você tem que ver como o guia vai lhe cumprimentar, ok? Então, movimentos, gestos, nós observamos como o guia vai fazer e nós repetimos como eles vão fazer. Agora, como nós iremos falar, aí sim é o intuito desse vídeo, para que você saiba como e o que dizer. É importante que cada casa tem a sua maneira de saudar. Acredite ou não, por mais que tenha, sim, um padrão de saudações na Umbanda, alguns sacerdotes colocam algumas maneiras diferentes ou lidar com maneiras diferentes das saudações. Isso vai interferir? Não importa, cada casa é uma casa, cada maneira é a sua maneira e nós respeitamos essas maneiras e sua maneira de cultuar, correto? Então, e outra coisa, as traduções das palavras também variam, porque nós estamos falando de algumas palavras que não são em português, outras são. As que não são em português são traduções de compreensão, não traduções ao pé da letra, tá legal? Então vamos lá ao primeiro guia. Caboclos. O que caboclo? O que significa o que caboclo? É salve o grande caboclo. O que caboclo? Veja bem, vocês repararam que tem uma maneira de você entoar essa saudação? Vou falar novamente. O que caboclo? É como se você estivesse fazendo uma entonação de guerra. O que? De força, de guerreiro. Isso traz a força do caboclo para você, a coragem. Em seguida nós temos os pretos velhos. Adorei as almas, que significa eu saúdo as almas. O mesmo que acabamos de falar, adorei as almas, é como se fosse uma palavra cantada, né? Com alegria, adorei as almas. Isso significa que nós estamos saudando as almas. E quando nós saudamos as almas, significa que nós estamos honrando a ancestralidade, as almas ancestrais daqueles que vieram antes de nós. É isso que nós estamos saudando, tá certo? E essa alegria e respeito de dizer, adorei as almas. Para os erês, nós temos Oni Beijada, que significa salve as crianças, somos dois. De que dois que nós estamos falando? Dos Ibejes, os gêmeos, na mitologia iorubá. Então nós estamos falando daqueles que realmente
fazem e comungam desta egrégora, que coordena a egrégora dos herês. Oni, beijada. Também é uma palavra que você fala, que você conduz de maneira sorridente, alegre. Oni, beijada, que significa somos dois, salve as crianças. Nós em seguida temos os baianos, que não tem uma palavra específica, a não ser a simples frase: salve os baianos, salve a Bahia. Cada casa às vezes traz uma outra conotação, uma outra frase, mas a frase padrão é salve a Bahia, salve os baianos, ou salve Nosso Senhor do Bonfim. Outra falange de guias que também não tem uma palavra específica, a não ser a simples frase salve a marujada, são os marujos da Umbanda. Que você, quando diz salve, você está saudando, literalmente. Salve, como vai você? Sejam bem-vindos, basicamente seria isso. Uma saudação à sua força. Em seguida nós temos os boiadeiros, que dizem Xetruá, boiadeiro, Xetruá, boiadeiro, que significa salve aquele que tem o braço forte, o pulso forte. É aquele que laça, que tem a força para buscar e trazer Xetruá. Ou Quetruá, né? Dependendo do lugar, cada pessoa, cada lugar fala de uma maneira. Xetruá, Quetruá e assim vai. Em seguida, nós temos os ciganos. Os ciganos na Umbanda, nós cumprimentamos falando a seguinte palavra: Optchá. Optchá, que significa salve. Optchá é uma palavra em romani, que é uma língua cigana. E, para finalizar, nós temos Exu e Pombagira. Tanto um como o outro se saúda da mesma maneira. Laroie, Exu, Exu é Mojubá. Quando é para Exu, Laroie, Pombagira, Pombagira é Mojubá. Quando é para Pombagira, e isso se estende aos Exus mirins e Pombagiras mirins, tá ok? Laroie, Exu, Exu é Mojubá, o que significa eu me reverencio, eu respeito Exu, eu saúdo Exu. Não tem uma tradução literal para essa frase, mas significa basicamente eu respeito e me reverencio a você, Exu, e eu lhe saúdo, Exu. Laroie, eu lhe respeito. Mojubá, eu reverencio. Tá ok? Não é exatamente a palavra traduzida, fica bem claro isso para vocês, tá bom? Pode inverter a ordem, como pode ser outras palavras, mas com o mesmo sentido. Espero que assim tenha ficado claro quais são as saudações de Umbanda. Claro que muitas pessoas já sabem, principalmente os mais experientes, mas muitas pessoas ainda estão aprendendo, ainda estão caminhando dentro da religião e estão conhecendo as coisas. Para você ter uma ideia, no início do meu caminhar na religião da Umbanda, além de eu não saber várias saudações, quando eu aprendi a ouvir, quando eu ouvi, na verdade, sobre o cumprimento de Exu, Laroie, Exu, Exu, Mojubá, eu não ouvia Laroie, Exu, Exu, Mojubá, eu ouvia outra coisa. Eu ouvia Laroie, Exu, Exu é bom demais. E isso ficou marcado na minha cabeça, porque foi uma das primeiras gírias de Umbanda que eu fui, e foi a primeira gíria de Umbanda de esquerda, e muitas pessoas tinham, e algumas ainda têm preconceito com a gíria de esquerda. Naquela época, por todo mundo falar que era uma coisa ruim, eu cheguei lá e o terreiro falava Laroie, Exu, Exu, é bom demais. Isso me deixou bem calmo, vamos dizer assim, né? Enfim, foi isso que eu aprendi e nós podemos aprender muito mais. Espero que esse vídeo tenha valido muito para vocês e que você possa compartilhar nas suas redes sociais, que é muito importante que você se inscreva nesse canal para dar apoio para esse projeto, para que esse trabalho cresça e para que eu não pare de fazer, né? Porque eu coloco esses vídeos aqui para que possamos somar pela nossa religião. E para somar pela nossa religião, nós precisamos um do outro. Então eu peço a você, meu irmão e minha irmã, que se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, tá ok? Até a próxima, axé!